Olá, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Quero dar assim as boas-vindas a todos vocês no canal. Agradecer as últimas inscrições que tivemos aqui. Agradeço imensamente a todos vocês. Bom, eu faz tempo que eu tenho assim essa pretensão de desenvolver, né, desenvolver um conhecimento, desenvolver uma reflexão tratando sobre Deus. Então, eu estou começando aqui hoje, tá? Para, inclusive, convidar você que está aqui me assistindo para me acompanhar nesses vídeos que eu pretendo gravar. Eu ainda não tenho uma noção de quantos vídeos eu vou gravar, depois eu vou formar uma playlist, né? Nessa intenção, né? O assunto é Deus. Deus na filosofia. Então, muito bem entendido, Deus na filosofia. Como é que, do ponto de vista da filosofia, nós podemos explicar Deus? Esse ser superior, ser supremo, que muitas religiões acreditam na existência de Deus. E aí eu já vou deixar muito claro para vocês que a pretensão nossa aqui não é provar para ninguém a existência de Deus, que Deus existe. Por isso que eu já disse muito bem para vocês que é apenas uma reflexão que eu pretendo passar aqui para vocês. Existem umas reflexões muito rica mesmo, muito rica, com muito conteúdo. Inclusive, já vou até de antemão, né, alertar a vocês que é impossível a gente trazer todo o conteúdo, tá? Então, por isso eu vou, na realidade, eu vou assim selecionar, tá, alguns assuntos para trazer aqui para vocês, para a gente poder juntos, né, junto com vocês. Aí, quando eu digo juntos, eu espero, né, espero muito que vocês comentem, que vocês participem desse assunto, esse assunto muito importante, tá? E com isso vocês deem a opinião de vocês sobre o que nós iremos aqui tratar nesses vídeos, tendo essa temática sobre Deus, ou seja, Deus na filosofia. Como que podemos explicar assim a existência desse ser supremo, desse ser divino, que é Deus, do ponto de vista filosófico? Então, quando a gente fala assim do ponto de vista filosófico, tem que ficar claro que é assim. As religiões, tá? Qualquer religião cristã ou qualquer outra religião que acredita na existência de Deus, eles vão apresentar, eles vão, né, assim, demonstrar por via do conhecimento a existência de Deus, por via da teologia, tá? O ponto forte, né, ali que vai falar sobre a existência de Deus, sobre a importância de Deus, né, para a nossa vida, é do ponto de vista teológico, tá? Que é a teologia, que é o estudo sobre Deus, o estudo da revelação divina, e que esses estudos revelativos, de um modo geral, dentro do cristianismo, está mais centrado na Bíblia, tá? Ou seja, a Bíblia então seria o livro da revelação. Aqui no caso, o que eu pretendo trazer aqui para vocês não é nesse sentido. Nós não vamos trazer nenhum escrito bíblico aqui para vocês, tá? Nenhuma revelação provinda, por exemplo, da Bíblia, tá? Porque quando a gente fala de filosofia, nós estamos falando da racionalidade, nós estamos falando da razão. Então é uma tentativa, né, aqui de apresentar Deus para vocês, tá? Do que nós já temos dentro do campo da filosofia e vejam bem, dentro do campo da ciência também. Por incrível que pareça, aí às vezes vocês podem, né, se perguntar, né, já questionar. Mas da ciência, a ciência não nega Deus. Vamos ver direitinho sobre isso. Sobre o que a ciência diz, tá? No que a ciência realmente acredita, tá? Na existência ou não de Deus, né? Se vocês derem uma olhadinha no YouTube, vocês vão encontrar alguns canais, tem canais aqui já bem conhecidos, canais que já têm assim uma repercussão muito grande, sobre alguns céticos, né? Algumas pessoas que estão dentro dessa linha do ceticismo, que negam, que negam veemente a existência de Deus. Vocês vão encontrar, né, alguns aqui que se declaram ateus, né? O ateísmo é uma linha em que
essas pessoas que se declaram, né, que dizem ateus, essas pessoas não acreditam na existência de Deus e negam a existência de Deus, né? Esse é um ponto que, até para o início da nossa conversa, né, para iniciarmos, hoje seria mais assim uma parte introdutória, né, do assunto que eu quero tratar com vocês, mas vamos, de repente, começarmos talvez a nossa conversa nesse ponto de vista do ateísmo, né? Os ateus que negam a existência de Deus. O que a gente tem que assim ter muito claro aqui é o seguinte: o ateísmo, né, ou as pessoas que são ateias, né, que não acreditam na existência de Deus, nós não podemos assim, tá? Quando eu estou falando nós, eu já vou me colocar, né, aqui, até para vocês poderem entender um pouco melhor o espaço e o lugar que eu ocupo, né, enquanto pessoa, tá? Que eu acredito na existência de Deus. Então, é um pouco diferente, né? Diferente, por exemplo, do ateu. Por isso que eu estou falando nós. Nós, esse nós que eu estou usando aqui tem um pouco a ver, tá? Com esse sentido de que eu, o Cido, né? Eu acredito que Deus existe, né? Então, esse é um primeiro ponto, talvez, para nós iniciarmos aqui a nossa conversa. Cursei, né, a minha graduação em filosofia, fiz especialização em filosofia, fiz mestrado em filosofia e fiz doutorado em filosofia. E é bom que vocês entendam o seguinte: na filosofia, existem filósofos que eles acreditaram na existência de Deus, né? Existem filósofos que eu diria assim que eles estão mais voltados para a teologia do que propriamente para o aspecto mais filosófico, né, da existência de Deus. Boa parte desses filósofos a gente encontra no período medieval, que são chamados filósofos cristãos, né? E boa parte desses filósofos são católicos. Então vocês vão encontrar uma gama de filósofos que são cristãos e que esses filósofos, em grande parte, eles trabalharam, por exemplo, do ponto de vista da prova da existência de Deus, dentro de uma linha que na filosofia a gente chama de teodiceia. A teodiceia é como se fosse uma teologia um pouco diferente da teologia religiosa, como talvez muitos de vocês possam conhecer. Ou seja, a teodiceia, ela busca por via da razão a prova da existência de Deus. Por isso que tem esse nome de teodiceia, tá? Então nós vamos ter uma gama de filósofos no período medieval, de filósofos cristãos, que vão trabalhar nessa perspectiva da prova da existência de Deus. E esses filósofos, vamos dizer assim, alguns que talvez possam ser assim mais conhecidos por boa parte de vocês, eu vou aqui na realidade situar dois nomes importantes do período medieval, que foi, ou seja, do antigo para o medieval, tem um que está mais no período antigo do que o medieval, que é Santo Agostinho e também o Santo Tomás de Aquino. São dois muito bem conhecidos, né? O Santo Tomás de Aquino, talvez ele tenha um pouco mais de profundidade sobre a prova da existência de Deus, tá? Tendo em vista que ele escreveu, né, uma grande obra, a Suma Teológica, aonde ele vai se debruçar, tá, nessa tentativa de demonstrar por via da razão as chamadas provas da existência de Deus. E não é uma coisa muito simples como muita gente imagina, para dizer assim, o Santo Tomás de Aquino talvez ele pensou, ele elaborou, né, da sua cabeça, qualquer coisa assim, não. Ele buscou em Aristóteles, ele já foi desde a antiguidade grega, tá? Um Aristóteles que não é considerado nenhum cristão, tá mais na linha do paganismo, qualquer coisa assim, mas que procurou também provar assim a existência de Deus, né? Já desde lá da antiguidade grega e num período em que nós tínhamos ali a crença em diversos deuses que não eram apenas um Deus único como o cristianismo acredita. Então, gente, para vocês poderem entender, essa caminhada, né, sobre os pensadores que acreditam na existência de Deus e que tentaram de alguma forma provar a existência de Deus, já vem, né, desde a antiguidade, passa pela Idade Média. Quando chega no período moderno, nós temos assim algumas coisas que vão acontecer já no início ali do Renascimento,
até, se a gente pegar historicamente, vocês vão entender muito bem que no início, né, do Renascimento, nós já tivemos assim uma, uma ênfase, né, uma centralização mais no homem, ou seja, no antropocentrismo, ou seja, o homem como centro. Aquele Deus que era centrado, que estava mais no centro do período medieval, que é o teocentrismo, ele deixa, né, ele vai tendo uma caminhada cada vez mais, deixando de Deus como centro, o homem passa então a ser o centro. Muitas coisas acontecem, né, ou vão acontecendo, já desde o início do Renascimento, já depois no começo do período moderno. Ou seja, muita coisa vai mudando. E aí a linha de pensamento também, filosófica, ela muda também. Então, a questão, por exemplo, do ateísmo, ele já começa, né, esse movimento da cético, essa coisa toda, ela começa a ganhar um pouco de corpo. Não tão grande, tá? Porque a gente tem que entender que o poder da igreja, né, o poder, esse poder que estava ali no período do feudalismo, aquela coisa toda, onde a igreja, né, também fazia parte das decisões junto com o rei, aquela coisa toda que você já sabe muito bem, né? Os chamados déspotas, os déspotas, né, esclarecido, aquela coisa toda, era muito forte, né? E com isso a regra, a lei da igreja, a punição, né, da Inquisição, aquela coisa toda, ainda se fazia presente, ainda não tinha acabado. Com a Revolução Francesa é que a gente sabe que a coisa vai mudar. Por isso nós vamos ter assim um começo aí, tá? E alguns pensadores muito bem conhecidos. Um desses eu quero situar aqui, que é o René Descartes, né? O René Descartes, já no século XVII, é um filósofo francês. Ele é considerado o pai do racionalismo, aonde o Descartes ele vai assim dar uma ênfase, né? Uma primazia muito grande para a razão, aonde a racionalidade ela passa a ter um grau, né, muito forte, muito mais forte do que qualquer outra coisa. A tal ponto de negar a própria experiência, né? A própria experiência, o sensível, essa coisa toda. Então, a questão do sensível, por exemplo, ele fica em segundo plano a partir de René Descartes. O Descartes, ele é considerado, assim, o filósofo que matematizou o pensamento, né? Até é engraçado a gente falar isso, matematizou o pensamento. Ou seja, ele procurou transformar uma linha de pensamento, aonde essa linha de pensamento ele tivesse um rigor tão forte dentro da racionalidade, né? Ele tivesse um rigor tão forte a tal ponto que se você pegasse um cálculo matemático e pegasse o discurso, esse discurso com o cálculo matemático ele não teria muita diferença. Por isso que o Descartes, inclusive, ele escreveu um discurso, que é chamado Discurso sobre o Método, né? Que é um livro excelente. E no discurso sobre o método, a própria leitura do livro, se você ler, ele vai matematizando aquele discurso daquele escrito que ele procurou fazer ali. Ou seja, o discurso ele teria uma organização perfeita dentro de um campo matemático. Por isso que é a matematização do saber. Mas por que eu estou trazendo aqui o Descartes? Porque a intenção aqui não é explicar para vocês a filosofia de Descartes, que nós podemos pegar um outro momento para falar sobre Descartes especificamente. Mas é porque com Descartes surge, né, acaba na própria ciência, né, a ciência ela já começa a ter um grau de positividade. Quando eu estou falando do grau de positividade, tem a ver com o positivismo, né? Aquela coisa assim que você poderia, vamos dizer assim, dar um crédito tão forte para a ciência a tal ponto da gente não perceber que essa ciência pudesse conter erros. Ou seja, a ciência então ela teria uma certeza, uma verdade, né, trazida por ela, pelo seu conhecimento, essa coisa toda, a tal ponto que não pudesse restar dúvida do que a ciência estaria falando ou nos dizendo. E aqui vem um ponto importante, porque nós lidamos com a ciência. O campo do conhecimento lida com a ciência. O campo do conhecimento, num certo sentido, quando eu estou falando no campo do conhecimento, para que vocês entendam muito bem, quem está estudando, quem está fazendo um curso superior, quem está numa pós-graduação, quem está fazendo um mestrado, quem está fazendo um doutorado, vai compreender muito bem o que eu estou dizendo. Então, assim, o campo da ciência, quando eu estou dizendo o campo da ciência, eu estou querendo falar sobre isso, né? Sobre os estudos, sobre o aprofundamento, né? Os conceitos, essa coisa toda. Esse campo da ciência
lida com a ciência e, num certo sentido, a gente precisa dar crédito a essa ciência. Mas aí vem a pergunta que a gente faz, né? Quais são os limites da ciência? Quais são as possibilidades da ciência? Por isso que a filosofia, ela tem que inclusive faz parte da própria, quem estuda a filosofia sabe muito bem disso, que se tornou uma disciplina, que tem o nome de gnoseologia, né? Hoje já se trabalha muito dessa linha da chamada epistemologia, ou seja, uma filosofia da ciência, onde nessa filosofia da ciência, o conhecimento, por exemplo, ele é trabalhado, como que surge o conhecimento, como que é possível, né, nós construirmos, por exemplo, o conhecimento, ou seja, construirmos a ciência. E aí, nesse campo, né, nesse campo da filosofia da ciência, vai se aprofundando cada vez mais, por isso que é construído toda, né, uma disciplina, uma ciência dentro da chamada gnoseologia, aonde eu quero dizer, a própria filosofia da ciência, ela vai começar então a questionar sobre os limites do conhecimento, as possibilidades do conhecimento e os limites do conhecimento. As possibilidades das ciências, podemos dizer as ciências, e os limites das ciências. Ou seja, no campo da filosofia da ciência, a gente aprende que a filosofia, ou seja, que a ciência, ela não tem uma certeza absoluta, pronta e acabada. Ela traz, a partir das pesquisas, ela demonstra, né, essa possibilidade do conhecimento, mas a própria filosofia da ciência ela vai sempre colocar um limite nesse campo, um alcance, né, que você chega até um determinado ponto, mas que você não passa daquele ponto. Tá? Isso é bom porque vai cada vez mais dando possibilidade para que o conhecimento avance. É por isso que a ciência ela avança cada vez mais. Mas o limite, né, que hoje é colocado dentro do campo da ciência está exatamente quando se trata de Deus. É esse ponto que eu estou querendo chegar. Quando se trata de Deus. A ciência não tem todo o seu conhecimento, toda a sua demonstração sobre Deus. E eu estou até chamando já a atenção aqui, porque eu já cansei de ver canais no YouTube, dos chamados céticos, os ateus, que é engraçado, eles tentam ali trazer, dizer, que Deus, né? E é engraçado porque você percebe lá no canal que eles ficam trazendo pessoas que desistiram, pessoas que já não são mais, né? Que são ex-católicos, que são ex-umbandistas, ex-não sei o que, ex-isso, ex-aquilo, né? Das religiões, e vai pegando as opiniões, por exemplo, dos chamados ex, de pessoas que, por algum motivo ou outro, deixaram, né, aquilo ali. Eu sou ex-seminarista hoje, né? Sei de uma diversidade de problemas que tem com relação ao sacerdócio, à igreja, essa coisa toda. Mas nem por isso eu sou uma pessoa ateia. Né? Bom, gente, a nossa conversa deve continuar, tá? No próximo vídeo eu vou dar continuidade a esse assunto. Para que não fique tão longo, eu encerro por aqui. Grande abraço. E vocês viram que só pelo começo da conversa aqui o assunto é legal, né? Grande abraço e até a próxima.